Então vou passar para o próximo palestrante, cara. Esse cara aqui, meu, eu sou fã dele, ele sabe disso. Eu sempre encontro com ele e falo assim, meu, cara, eu sou seu fã, cara. Meu, um dia eu quero desenhar igual você, cara. Quando eu descobri que ele... Eu saí do Rio de Janeiro, fui morar em Curitiba. Quando eu descobri que ele tava lá dando aula, cara, eu falei assim, cara, eu vou participar da sua turma, velho. Tipo, ó. E, cara, e fora que o cara tem um nome foda, né, cara? Tipo, meu, Rodrigo Wolff. Isso é sério? Ou foi você que inventou? Cara, mano, que inveja, cara. Que inveja, cara. Eu com meu nome Fábio da Silva, eu até corto Silva fora. Não que eu não gosto do meu nome, mas, cara... Então é isso aí, cara. Com vocês, cara, um dos caras mais talentosos de 2D do Brasil. Recebam com fortes aplausos, Rodrigo Wolff. Onde que tá aqui, pessoal, a minha apresentação? Tá no desktop aí. Aham, eu já achei. Dá um Ctrl L. Bom, pessoal, então, bom dia. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Eu queria começar falando que para mim é uma honra e um prazer estar aqui dando a palestra para vocês, porque como designer de personagens é a minha primeira palestra. Porque apesar de eu ter mais de 13 anos aí como designer e tal, e ilustrador e tal, eu comecei a mexer com personagens só em 2016. Então é algo que eu tenho só 2 anos de carreira como ilustrador de personagens e ilustração mesmo, né? Antes eu trabalhava como designer de produto, numa empresa chamada Electrolux, acho que todo mundo conhece. Trabalhei 11 anos lá e eu desenhava geladeira. Então, daí... Só que sempre em paralelo desenhando, ilustrando, estudando, mas sempre com aquela vontade de querer fazer personagem, de querer trabalhar na indústria de game, né? Ilustração para entretenimento, animação e tal, mas sempre com aquele medo, assim, né? Tanto que até o Diegão falou do começo da carreira dele, assim, eu fui fazer design de produto justamente porque chegou um momento que eu precisava escolher uma profissão e eu queria alguma coisa que tivesse desenho. E na época que eu escolhi minha profissão, eu não tinha opção de falar, vou ser design de personagem. Não, eu tinha que... Meu pai era engenheiro também. E ele chegou pra mim e falou, cara, você vai morrer de fome. Eu falei, não, pai, eu vou fazer. Mas aí eles me apoiaram e eu comecei a fazer design de produto. Trabalhei 11 anos, então, como designer de produto. E daí, em 2016, saí. E como que aconteceu a relação com a mascoteria? Um dia eu estava pesquisando, já estava fazendo bastante coisa, tinha trabalhado para Abril, tinha trabalhado para Grow, feito algumas capas de jogos e tal. E daí um dia eu pesquisando, o que tem de personagem no Brasil, né? Cara, entrei no site da mascoteria e pirei, assim, falei, cara, é muito legal, assim. E eu liguei na mesma hora pro Diego, assim, tipo, liguei e falei, cara, meu nome é Rodrigo e tal, não sei o que, eu tô começando, tô montando um estúdio aqui em Curitiba e tal, não sei o que, e eu quero trabalhar com vocês. Aí o Diogão, beleza, cara, não te conheço, mas aí vamos ver qual é. Daí ele, mandei portfólio e tal, a gente foi trocando ideia, ele começou a passar alguns freelas pra mim, devagarinho a gente foi indo, foi desenvolvendo, e hoje eu sou responsável pela parte de concept art da mascoteria. O que eu faço também? Em 2017 fiz muito curso, né, muita coisa, depois que eu saí da empresa para realmente me atualizar no mercado, e conheci muita gente. Em 2017 eu fiz um curso com o Rainer Alencar, não sei se todo mundo conhece, mas ele é foda. E daí o Rainer me falou assim, bicho, gosto do teu trabalho e tal, a gente tem uma produtora de animação aqui em Curitiba e tal, o que você acha de trocar o teu trampo por experiência e tal? Então eu tô lá, tipo, como um senhor estagiário lá na Fish Filmes, aprendendo muito com eles, cara, demais lá, trabalhar lá com eles. E ao mesmo tempo também eles me convidaram para dar um curso de Character Design na Revolution em Curitiba. Então dia 22 de abril agora começa o meu curso presencial só ainda, acho que tem planejamento de fazer online, mas ainda não começou. Então isso é um pouquinho da minha história. Aí para falar agora de Character Design especificamente, assim, que é o que eu trouxe para vocês, assim,
eu tenho que começar falando disso aqui. Eu não sei se isso aqui é comum para todo mundo, mas o que é o character design? É a gente contar uma história, comunicar um personagem ou quem é esse personagem através de coisas visuais, né? De ícones visuais, aplicações gráficas. E a aplicação mais básica que a gente tem são as formas geométricas. Esse é o mais básico que a gente consegue usar. E o que é legal falar? Qualquer forma, ela passa uma sensação. Isso a gente tem que ter claro, assim, quando a gente está usando para character design. Então eu até peguei uma ideia aqui do Rainer, coloquei até a ideia do Rainer Fodão Alencar. Mas é assim, tipo, o que ele imaginou? Ele imagina uma mesa, isso aqui é uma mesa, e eu coloquei todas as formas em cima. Se eu interagir com essa mesa, o que essas formas me passam como sensação, né? Então, se eu perguntar para vocês assim, qual que é a forma que traz mais a sensação de macio, por exemplo? Alguém se arrisca? O círculo. Qual que é a forma mais pesada? Que, tipo, se eu mexer na mesa, ela não vai se mexer. Assim. Se eu empurrar a mesa, ela não vai se mexer. O cubo. E assim por diante. Então a gente tem, tipo, e qual que eu não preciso nem encostar na mesa, ela vai cair? Essa aqui, né? Então o que acontece? As formas elas já têm emoção, elas já passam sensação quando você olha para elas. Eu não preciso de um texto ou de uma fala para falar de um personagem. Ah, esse cara é perigoso, esse cara é forte, esse cara... Eu vou usar as formas para fazer isso. Divertidamente, todos? Up. A gente vai ver aqui, vai aparecer. Não, tá certo. Então assim, e aqui, qual que vocês não querem cair em cima? Né? Se fosse escolher uma forma para não cair em cima, é essa aqui, né? Pô, vai machucar, é perigoso. Então, sensação, as formas passam pra gente, né? O segundo ponto é que a gente pode somar essa coisa da sensação das formas com os ícones e signos que a humanidade já está acostumada a ver. Então, a humanidade vem criando ao longo do tempo formas de a gente perceber rapidamente uma determinada informação. Então, sei lá, elementos. Tem uma forma de desenhar fogo, água, que ela já ela é iconográfica, ela já é um ícone. E assim por diante. Se eu fosse perguntar aqui, qual é a forma que é uma poção venenosa, que se eu tomar eu vou morrer? Eu só iria dizer isso aqui, que tem uma caveira ali. Mas vocês veem como eu mudei o sentido da forma anterior? Era um círculo, era o macio, era o confortável. Eu coloquei uma caveira, ela deixou de ser. Então, a soma disso vai trazer para vocês a informação visual. Então, o coração aqui pode ser um objeto de amor, um objeto de vida, né? Alguma coisa assim. Ou então aqui a caixa, algo misterioso, né? O que tem lá dentro? Pô, daí tem na silhueta da caixa tem uma corrente, pô, ela tá selada, o que tem ali dentro? Então, tudo isso no character design serve para a gente passar um storytelling visual, essa é a ideia. Então, isso aqui, gente, é de longe o mais importante no character design. Porque se você negligencia essa parte, não tem, até como o Diego falou ali, não tem um pelinho que você vai botar depois, ou uma tatuagem no personagem, nada que você vai colocar depois vai salvar a falta de percepção no começo da criação do personagem. E aqui, eu trouxe, aqui o que eu quero mostrar com esse slide é assim, aqui é a explicação, vamos dizer assim, a aplicação mais explícita desse conceito de sensação e forma. Então, a gente tem 3 personagens aqui com características bem diferentes. Então, a gente tem a Malévola, o seu Frederiksen e o Russell, né? Os dois do Up, aqui é da Bela Adormecida. E o que dá pra ver muito claro aqui? Tipo, a Malévola ela é inteirinha baseada em triângulos. Assim. Por quê? Porque é a forma que traz o perigo, a forma que traz a sensação de algo arriscado, algo afiado, que vai me machucar. O seu Frederiksen é aquele cara que não quer nem se mudar, os caras estão construindo um monte de prédio do lado da casa dele e ele tá puto da cara porque ele não quer sair da casa dele, entendeu? Então ele é um cara teimoso, ele é pouco criativo, ele é rabugento, ele é lento, ele não quer se mexer. Então, cara, a forma para representar esse cara, quadrado. O Russell é um escoteiro, ele é escoteiro, altruísta, tem um monte de medalha, quer ajudar os outros, é super fofinho e tal. Círculo. Mas esse exemplo aqui é o exemplo mais estereotipado, vamos dizer assim, o exemplo mais exagerado da aplicação das formas em termos de sensação.
Se eu pegar um outro designer de personagem, que é um dos meus favoritos, que é o Carter Guthrie, esse cara é fantástico, assim. Quando você olha os personagens dele, já fez personagem para vários filmes, você consegue olhar que os personagens, eles não têm uma forma tão explícita, assim, eles não têm uma personalidade única, esse cara é mau. Eu olho para essa personagem aqui e falo, cara, essa mulher, tipo, eu desconfio dela, assim, sabe? Tipo assim, beleza, ela é fofinha e tal, mas eu não tenho uma opinião formada de cara. Mas por quê? Porque, na verdade, a grande maioria das personalidades, elas são mais complexas do que uma coisa só, né? Nem todo mundo é só bonzinho, só mal, ou só, sei lá. A gente tem uma complexidade de sentimentos e emoções. Então, a gente também tem que usar as formas para conseguir trazer isso. Então, a combinação aqui já é mais complexa do que simplesmente uma forma. Então, a gente já tem a combinação do triângulo com o círculo, a combinação do triângulo com o quadrado. E daí, só para dar um exemplo para vocês, assim, algo que eu acho bem legal é o personagem do Frank, do Hotel Transilvânia. Se vocês verem aqui, ele é um personagem pesado, né? É um personagem grande, forte. O Frank é enorme, se você olha ele na escala dos outros personagens, ele é gigante. Só que se o Carter aqui tivesse decidido só representar ele como um quadrado, ele ia ficar um personagem chato, ele ia ficar um personagem teimoso. Só que o Frank, na personalidade dele do filme, ele é um personagem também muito dócil. Ele é amigo, ele é fiel, ele é engraçado, né? Tipo, super engraçado o personagem. Então, o que o Carter fez? Ele colocou um quadradão aqui, que é a forma mais básica do personagem, mas você tem um círculo gigante aqui, ó. Então, tipo, isso, traz pra gente a sensação de que esse personagem é um personagem fofinho, mas ele é pesado ainda. Então, essa coisa da forma, a gente tem que tratar muito como psicologia mesmo, emoção. A gente tem outros aqui, né? E tem até algumas coisas assim, tipo, esse aqui eu acho que é o Professor Nefasto do... É isso? Acho que é, né? Do meu malvado favorito. E aqui, o que o Carter fez? Na parte do pensamento, que é a parte do intelecto, ele cria um desequilíbrio aqui, ó. Então, com o próprio cabelo, né? Então, tipo, a forma é uma forma triangular ali, que está se apoiando uma forma que, tipo, ela está desequilibrada. Então, esse cara é maluco, velho. Esse cara aqui, ele vai fazer uma bomba, ele vai explodir o mundo, entendeu? Tipo assim, então não dá pra confiar nele. E isso a gente não consegue, não precisa nem falar isso aí já está explícito na parte geométrica do personagem. Aí, gente, para falar de produção, seria essa parte de sensação. Agora, falando diretamente de produção, eu queria falar de uma parte que é a parte da pesquisa. Essa parte, normalmente, ela é negligenciada por qualquer artista, assim, é normal. Porque a gente é ansioso, a gente quer ir direto pro personagem, já quero sair desenhando, já quero ver como é que ele vai ficar, quero modelar, quero ver como é que vai ficar o olho, como é que vai ficar, entendeu? A gente pula essa parte. Mas eu queria dizer para vocês que isso aqui é importantíssimo, porque é daqui que vai sair a riqueza de detalhes do personagem de vocês. Então, por exemplo, eu gosto de dividir personalidade, ou arquétipo, né? Objetos, características físicas, contexto e ambiente. Eu divido a minha pesquisa nessas três partes. Então, o que eu faço? Quem que é esse cara? Aí eu peguei o Bing Bong aqui do Divertidamente e fiz uma pesquisa reversa aqui. Como que provavelmente eles devem ter pesquisado? Quem que é o arquétipo? Vocês lembram no filme que a menininha tem medo de palhaço, né? Vocês lembram? E o Bing Bong, ele é um amigo imaginário. O que acontece? Ela tem medo de palhaço, mas se eu quiser... Ele é um palhaço, o Bing Bong. Mas ele não é aquele palhaço clássico, sabe? Aquele palhaço iconográfico que a gente conhece. Ele é um palhaço mais do Charlie Chaplin, assim. É um palhaço mais velado, assim, vai. Então você consegue ver elementos desses personagens aqui. Aí a segunda parte, objetos e características que esses personagens podem ter. Aí o que acontece? É um universo muito infantil, então a gente está falando de coisas muito coloridas, doce, bala. O Bing Bong no filme chora bala, né? Ele chora bala. Então aqui é algodão doce, né? Tipo, coisas que são do universo infantil. E o contexto é o contexto do mundo da fantasia, o mundo até eu pesquisei no Google como Wonderland, alguma coisa assim.
cara, o que mais apareceu foi parque de diversão, playground, toboágua, essas coisas assim, porque é brincadeira, né? E aí o que eu queria falar, só para dar um exemplo de aplicação literal, o algodão doce no corpo do cara aqui, é uma aplicação literal, ele pesquisou algodão doce e aplicou literalmente aqui. Exemplo de aplicação não literal, essa sinuosidade toda aqui, ó, que tem nesses mundos de fantasia que criam essas sinuosidades, cara, tá na tromba do elefante. Então, tipo, a escolha do elefante não foi aleatória, sabe? Ah, é um elefante. Não. Provavelmente ela está linkada com um universo que ele foi pesquisado. Então, pesquisa não pode ser negligenciada, a gente tem que pesquisar. E aí, começou o processo de produção ali, desenho e tal. Eu gosto de começar dessa forma aqui. O que acontece? A gente normalmente tenta ir direto para cá. Mas a melhor forma de começar qualquer design de personagem é a gente indo nessa fase anterior. Então aqui eu estou trabalhando com um processo chamado thumbnail, não sei se para todo mundo isso é reconhecido, mas assim, esse processo de thumbnail a gente vai trabalhar com coisas pequenas, a ideia é gerar quantidade, é gerar muita coisa até chegar no personagem numa forma que seja interessante. E para trabalhar com thumbnail a gente tem duas formas. A primeira forma são formas básicas. Então, aqui eu não estou me preocupando com o olho do personagem, com o nariz. Eu estou trabalhando sempre de fora para dentro, sempre do macro para o micro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar passar a sensação de quem é esse personagem com as formas mais básicas que eu consigo. E vou brincar com elas, vou estrechar, vou recortar, vou partir no meio, vou aumentar, diminuir, sabe? Tipo, aqui é a área onde você tem a oportunidade de variar. Talvez o Diegão vai poder falar melhor, assim, é a área que a gente mais discute. Porque isso aqui é o começo, tipo a área que a gente precisa, aqui ele precisa ser maior, ele precisa ser menor, aqui ele tem que ser mais diferente. Porque aqui que está a alma do personagem, né? Então aqui você consegue ver que isso aqui é uma moça, aqui é um cara mais fechadinho, mais baixinho, mais forte, né? Então você consegue sentir personalidade mesmo sem detalhe, né? E aí a segunda forma são as silhuetas. O que isso aqui traz? Eu identifico praticamente quase todos os personagens aqui sem ter um detalhe, só tem a sombra do personagem. Então imagina assim, se eu tenho um personagem que eu não consigo identificar aqui, não é no detalhe que está dentro dele que eu vou conseguir resolver uma coisa mais iconográfica. Então ele já tem que estar muito bem resolvido nessa parte. Se ele tiver resolvido nessa parte, a chance de eu ter um bom design é quase 100%. E aí, falando um pouquinho do resto dos processos, esses aqui são alguns personagens que eu fiz há pouco tempo. Uma coisa mais importante também, aí beleza, passou a parte de thumbnail, a gente foi ali da parte de criação das formas básicas e tal, e a gente chegou no desenvolvimento do personagem efetivamente. O que é importante pensar? A natureza, ela é muito variável. A gente está acostumado a olhar as coisas na natureza de forma variável. Você não vê duas montanhas exatamente iguais, assim. Mãe, tipo assim, se olhar para uma paisagem e ver duas montanhas gêmeas, assim, não existe isso. Tipo, a natureza ela é completamente irregular. Então a gente está acostumado a ver essa irregularidade. Então o nosso cérebro, quando ele acha regularidade, e regularidade eu consigo através do paralelo, por exemplo, ou através de fazer coisas simétricas. Quando o meu cérebro bate de cara com essa regularidade, ele fala, tem alguma coisa estranha aí. E aquilo fica desconfortável. Então, qual que é o segredo para um personagem interessante? Isso falando de cartoon, obviamente, né? Mas assim, é quebrar o paralelismo. Tentar não fazer coisas simétricas, sempre está quebrando. Então, por exemplo, esse lobo aqui, né? Olha onde está a cintura dele aqui, ó. Tipo, ela não está aqui no meio, né? Ela está aqui embaixo, assim. Então, eu quebrei essa silhueta lá embaixo. Mesma coisa eu faço com espessura, por exemplo. As coisas, elas sempre dão uma fechadinha, assim. Porque eu estou variando a espessura para quebrar o paralelismo. Então, o braço fecha um pouquinho, aqui fecha um pouquinho, a cartola fecha um pouquinho. Aqui você vai ver que tipo, o taco é pouquinho, mas fecha, entendeu? Então, assim, sempre buscar essa quebra do paralelismo. E lógico, quando a gente pensa em paralelo, a gente está falando de par, né? Então,
2, 4, par, número par. Então o ideal é usar o número ímpar, porque daí, tipo, se você vai fazer um penachinho de cabelo lá, se você faz 2, por mais, a não ser que eles sejam um bem menor que o outro, né, porque daí você já fez uma variação, mas se você fez 2 e eles são exatamente iguais, ele vai ficar chato, ele vai ficar estranho, vai parecer uma antena, vai incomodar, entendeu? Mas se você coloca um terceiro, você já quebrou aquilo ali, você já não tem um igual ao outro, você já tem um terceiro mudando, entendeu? Isso é importante. Outra coisa em relação à variação. São dois conceitos bem importantes para personagem, que é a curva versus reta e o simples versus complexo, né? Aqui nessa personagem é bem fácil da gente ver. Curva versus reta. Aqui eu tenho uma curva gigante, ó. Daí, o que eu tenho? Retas aqui. Aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho curva. Eu nunca uso curva, curva ou reta, reta, porque lembra? Quebrar o paralelismo. E é quebrar essa simetria. Então, tipo, se eu fiz reta de um lado, eu vou tentar fazer curva do outro. E entende-se que não precisa ser sempre uma reta perfeita. Ela não precisa ser uma reta certinha e uma curva perfeita. Ela pode ser um pouquinho menos curva e uma curva mais exagerada. Isso já vai dar uma variedade no design. Simples versus complexo. A parte de trás do personagem, na silhueta, é super simples. Eu tenho uma linha só, contínua. Essa parte ela é super complexa. Conseguem perceber? Então eu troquei lá aquela parte eu combinei, né? Tipo, o complexo está aqui e o simples está daquele lado lá. Isso tem que sempre levar em consideração. ênfase. Parte de ênfase é legal a gente falar assim, ó. Eu peguei alguns personagens para te dar uma conversada sobre eles aqui. Então, ênfase é para a gente aumentar o storytelling visual. Então, todo personagem tem uma história, certo? A gente quer contar aquela história de uma forma gráfica. No caso do Detona Ralph, quem é o Detona Ralph? Pô, ele é aquele cara desastrado que quebra tudo, ele destrói tudo. A função dele como vilão é quebrar as coisas. Então, onde que está a ênfase do Detona Ralph? Nas mãos. O cara vai lá e pega e põe um cubo gigante nas mãos dele, que, cara, se esse cara for fazer carinho numa barata, ele vai matar, entendeu? Tipo, não tem como. Ele é enorme, não tem como ele fazer diferente, entendeu? Tipo, então a ênfase está nas mãos, né? Aí no caso daqui dos personagens de baixo, aqui eu coloquei um exemplo para mostrar que não precisa ser sempre literal, assim. Então o caso do Megamente, é um personagem intelectualmente evoluído, né? O poder do Megamente é a inteligência. Então os caras foram lá e fizeram um cabeção azul, beleza. Você olha para eles e fala, pô, esse cara é inteligente, olha o tamanho da cabeça dele. Beleza. Aí você olha pro Patrick, o Patrick é bobado, né, meu? Tipo, o Patrick é um personagem bem burrinho. Aonde está o intelecto dele é a funila, é menor, apesar de ele ser uma estrela mesmo do mar, né, mas ele vai diminuindo. Então, o que acontece é que você olha pro Patrick e você já acha ele burro sem ele precisar falar nada, entendeu? Esse é o que acontece. Aí é o caso do Abraham Lincoln aqui. Como a gente faz? Daí você vai me perguntar, mas como eu faço isso sem precisar alterar a anatomia do meu personagem? Fazer ele ficar cabeçudo ou sem cabeça? A gente pode usar objetos. E isso na própria civilização humana já acontece, né? Então, a própria criação da cartola ao longo da história foi uma forma de criar hierarquia social entre as pessoas. Então, um cara que usa cartola, ele está num nível social maior do que os outros. Mas isso porque existe uma percepção visual, ele está aumentando o intelecto aqui. A gente às vezes não percebe essas coisas, mas elas existem. Então se você olhar aqui o Abraham Lincoln como sem cartola, você consegue ver, pô, olha esse personagem aqui, quem é ele? É um carinha. Quem é esse aqui? Pô, é o Abraham Lincoln. Entendeu? Tipo, então o objeto faz a diferença. Então aqui são formas de criar ênfase, né? Uma outra forma de criar ênfase é por cor. Então no caso do Nemo ali, vocês lembram que no filme do Nemo, o pai e o Nemo são peixes palhaços, né? Que é esse peixe laranjadinho aí. Eu tenho certeza absoluta que eles escolheram esse peixe não de forma aleatória, assim. Por quê? O filme passa 90% do tempo no mar. Então, ele passa no fundo azul. Ele passa o tempo inteiro no fundo azulado. Qual que é a cor complementar? A cor contrária, que vai dar ênfase, é o laranja. Então, tipo, o Nemo e o peixe palhaço ali, do pai dele, ele é laranja
propositadamente, porque toda vez que você vê o framezão azul lá do mar, você vai enxergar o peixinho em ênfase. Então é importante pensar o que eu quero colocar em ênfase no meu personagem. O cômico. Eu gosto de pensar assim, o que é cômico para mim, especialmente no cartoon, assim, é justamente esses opostos, né, o inusitado. Então, nessa ilustração que eu fiz aqui, a gente tem o Colossus. Pô, o Colossus é pesado, ele é de metal, ele não é nada, ele é completamente inorgânico, né? Ele é um personagem forte e tal. Eu coloquei ele interagindo com umas borboletas em forma de coração super suaves, assim, entendeu? Então, tipo, eu crio uma situação, um storytelling cômico aqui. Que eu não coloquei uma menininha fofinha mexendo com a borboleta, não, eu coloquei o Colossus, entendeu? Tipo, a mesma coisa acontece no filme do Monstros S.A. Pô, o cara que é o maior assustador, ele é o monstro Mor lá, é o cara que tem a família de assustadores fodona lá. O cara é um bichinho de pelúcia com bolinha rosa, entendeu? Então isso cria um lado cômico que deixa o personagem mais interessante, ele cria esse mistério, ele cria essa coisa, quem é esse cara? Eu quero saber mais dele. Nos robôs aqui, é um filme que fala dos robôs, e daí você tem duas categorias, né? Você tem os robôs que são os novos lá, e você tem uma velharia lá que está sendo descartada. Cara, eu tô num mundo de tecnologia, eu preciso ilustrar um cara muito tecnológico e o outro cara, ele nada tecnológico. Como que eu faço isso? Pô, os caras resgataram o design de eletrodoméstico da década de 70, 60, entendeu? Então, tipo, esse design mais retrô que você vê nos robozinhos lá, essa cor, esse azul mais pastel, esses tons mais pastéis, né, tipo, dos personagens, traz essa coisa, pô, mas ele é um robô, mas ele tem um design de fogão velho, entendeu? Tipo, é o inusitado, é o cômico. Mesma coisa com o Zé Colmeia aqui. O Zé Colmeia mora na floresta, é um urso, não tem contato social nenhum, ele é um bicho, mas ele usa gravata. Entendeu? Isso vai trazer o cômico inusitado. Então isso pro personagem é bem legal. Por último, para falar de character design aqui, só para fechar, eu queria falar sobre o processo de soma. Então, por exemplo, o que é o processo de soma? A gente criou um personagem. Eu vou para a sequência, crio o próximo, crio o próximo, crio o próximo, sempre olhando para o personagem anterior. Então, o que eu faço? O que eu fiz nesse cara que eu quero manter, que eu vou passar para esse aqui, que depois eu vou passar para esse aqui, o que eu quero descartar desse cara, o que eu posso fazer diferente desse para esse. Por exemplo, aqui, eu tinha feito ele um oblongo grandão aqui. Aqui eu já fiz um círculo com um corpo bem menor. Então, um processo criativo, ele é um processo que você deve olhar sempre para o anterior, assim. E não sempre tentar criar um só, sabe? Esse é o grande lance. E aí, gente, por último, para falar rapidinho, que eu acho que meu tempo deve estar acabando, sobre mentalidade de estudo. Isso para mim, eu quis falar, na verdade no começo eu ia falar só sobre character design, mas eu quis colocar isso aqui porque eu acho que todo mundo passa por isso aqui. E isso aqui é a parte importante, assim, é o que faz você continuar. Então, sobre mentalidade de estudo. Quero ser artista, beleza, eu vou trabalhar com design de personagem, com 3D. O que é a primeira coisa que você tem que pensar? Não se compare. Não se compare, esse é o primeiro erro que a gente faz. A gente olha para o trabalho do cara, a gente olha para o trabalho do Ricardo aqui e fala, caralho, velho, que foda, quando que eu vou chegar lá? Aí você olha, aí você se frustrou, meu, porque aí você vai olhar e fala, quando que eu chego lá? Então o que acontece? O palco dos outros não é o teu bastidor, isso é importante. Aposto que o Ricardo, ele trabalhou muito, cara, ele errou muito, ele modelou coisa muito ruim antes de fazer tudo que ele fez já. Fez muita merda, entendeu? Tipo assim, mas só que ele não coloca na rede social as coisas ruins que ele fez, e é óbvio, né? E aí o que acontece? A gente acha que todo mundo é gênio e a gente se sente um burro. Então, não se comparem, gente, esse é o ponto. Segunda coisa, separar referência de admiração. Isso aconteceu demais comigo. Eu não sei se vocês conhecem uma artista que chama Carla Ortiz, conhece? Ela fez o concept art do Pantera Negra. Cara, a mulher destrói, assim, mas ela é extremamente realista. Eu acho o trabalho dela lindo, assim. E por muito tempo eu fiquei nessa dúvida, eu faço cartoon ou faço realismo? Eu faço cartoon ou faço realismo? E isso estava me travando, porque eu não conseguia estudar o que eu deveria estudar, porque uma coisa estava travando a outra.
A partir do momento que eu separei o que era referência do que era admiração, ficou muito mais fácil. Então, tipo assim, beleza, a Carla Ortiz eu adoro, sigo ela, curto todas as coisas que ela faz, mas eu não estudo nada do que a Carla Ortiz faz, porque é um estilo completamente diferente do meu. Então isso é importante também. Regularidade de sketchbook, isso é básico. Andar com sketchbook vai ajudar a estar sempre treinando, sempre se desenvolvendo. Quarto ponto, entender que a arte é uma espiral, ela não é uma linha contínua. Então ela não é um negócio que vai pro felizes para sempre, assim, contínuo. Ela é uma espiral de fundamentos. Então, eu estudei anatomia a primeira vez. Aí, beleza, fui lá, fiz um trabalho, ficou melhor, mas ainda não está bom. Eu vou voltar na anatomia. Vou estudar anatomia de novo. E vou fazer isso com tudo, com teoria da cor, vou fazer isso com perspectiva, vou fazer isso com tudo. Então é sempre um vai e volta, vai e volta, vai e volta. E você vai subindo como uma espiral, revisitando os fundamentos. É basicamente isso. E a última que eu queria dizer, e eu acho que talvez é a mais importante de todas, é cuidado com a cenoura e o burro. Vocês sabem aquela ceninha que tem do burro caminhando com um cara com uma varetinha, assim, com uma cenoura na frente, assim? E o burrinho está ali andando, e o cara põe a varetinha e o burrinho fica ali andando? A gente faz muito isso, assim. Pô, eu só vou ser feliz quando eu for artista da Pixar. Eu só vou ser feliz quando eu, sei lá, quando eu tiver 90 mil seguidores no Instagram. Sabe esse tipo de coisa assim? Isso é a cenoura, gente. Pode ser que ela nunca chegue. Então, tipo assim, esquece a cenoura. Aproveita o caminho. Esse é o grande lance. Você tem que estar estudando, se divertindo. E aquilo tem que estar sendo bom para você. Se aquilo está te fazendo mal, reveja os seus conceitos. Beleza? Esse é o meu conselho. Muito obrigado. Uhul! Valeu! Valeu, bom? E aí, somou essas informações aí do Rodrigão? Fera, hein? Eu fiquei um bom tempo seguindo a cenoura. Eu queria ser animador no começo. Quando comecei a mexer, aqueles bonequinhos que eu tinha feito aqui, eu fazia animado. Falei, mano, quero animar lá pra Pixar. Era DreamWorks. Tinha saído, acho que recentemente, o primeiro Shrek lá. Eu queria ser animador e ficava com essa cenourinha também. Eu falei, não, calma. Mas aí acabei indo para outro lado. Enfim, muito obrigado, Rodrigão. Muito obrigado mesmo. Foi, pra mim também, foi... Apesar de trabalhar junto, trocar ideia todo dia junto, mas ver de outro lado, eu aprendi acho, muito mais a visão dele e de ilustrador também, né? A importância de várias coisas. Porque eu chego lá e vejo, não tá bom, isso aqui mudei, isso aquilo, não sei o quê. Mas é importante mostrar dessa forma. Eu não fico do lado dele, ele não fica fazendo as geometrias dois no início, ele que faz sozinho isso.